Vídeo novo no canal. Olá, pessoal. Olá, mulheres lindas. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Gente, esse vídeo não é o vídeo que eu falei lá no anterior a esse que eu ia fazer, mas ele já está gravado, tá? E já já ele vai estar no canal. Eu resolvi fazer esse vídeo hoje é dia 28, né? Se não me engano, quarta-feira, 28 de setembro, porque eu me senti na responsabilidade de falar sobre o assunto, né? É a minha história com a depressão. Muitos não sabem, esse vídeo pode ficar um pouco aleatório comecei já, pelo nervosismo de falar sobre isso. Resolvi você vê que eu tô aqui, né? Não me arrumei nem nada para fazer esse vídeo, mas eu me sinto na responsabilidade de ajudar, falando sobre o assunto, mesmo que seja difícil, né? Falar sobre isso. Às vezes as pessoas vão me julgar, às vezes as pessoas vão. Mas isso aí eu já tô acostumada. E não deixar esse setembro amarelo passar, sabe? Não que seja só setembro essa data. Não que seja só essa data, entendem? Mas que seja a respeito de vidas, a respeito de empatia, a respeito de estender a mão o ano todo. É isso. Eu vou falar da minha história um pouco com essa doença, que sim, é uma doença. Está muito ligada aos hormônios também. E acreditem, essa doença, essa situação, as pessoas tem pessoas que nem sabem, né, que tem pessoas que não aceitam que tem pessoas que acham que é outro tipo de coisa que a pessoa está tendo, ou tem pessoas que têm vergonha, que eu sei de tudo isso. Me coloco no lugar de cada um aí porque eu sei, simplesmente. Bom, eu sou Andréia, né? Meu canal é Dea Life, mas eu sou Andréia. Meu nome é Andréia, eu tenho 52 anos. Eu tenho 2 filhos lindos, graças a Deus, maravilhosos. E eu tive meu filho mais velho, eu tenho 2, né? Eu tive meu filho mais velho com apenas 18 anos de idade. Eu fiquei grávida, né? Do pai deles, casamos. Eu tinha 7 meses de gravidez quando eu casei. Hoje eu sou divorciada já há bastante tempo. E eu tive depressão pós-parto do meu filho mais velho, que tem 34 anos. Eu tenho 52. O mais novo tem 29. E todos os dois são casados. Graças a Deus, os dois são maravilhosos. São amor, né? Meus amores. E aí eu tive do meu primeiro filho, e naquela época, gente, ninguém nem sabia o que era depressão, muito menos depressão pós-parto. Então, assim, gente, foi muito difícil. Primeiro porque eu era uma menina, né? Eu ainda sou uma menina de espírito. A minha cabeça não acompanha a minha idade, não. Brincando, brincadeiras à parte. Eu era uma menina
muito novinha, né? 18 anos. Mas naquela época, a menina de 18 anos, eu comecei a namorar com 15 anos com o pai deles. Então vocês imaginam, né? Uma menina, realmente uma menina, que não sabia de nada, né? Não sabia mesmo, gente. Eu tô falando sério, não sabia. Naquela época, hoje em dia a informação tá aí, mas tem pais também que não dão informação. E não é culpa dos nossos pais, porque os nossos pais também foram criados de um jeito, né? Que também não foi passada a informação. E os meus não estão mais entre nós, mas eles estão bem, né? É difícil falar sobre isso. E eu tive depressão pós-parto, né? Foi horrível. Foi horrível. Horrível, horrível, horrível. Eu não queria ver ninguém. Por fim, eu já não comia mais. Eu tremia. Até hoje eu tremo muito. Mas eu tremia e por fim eu não comia mais. Eu não tive rejeição ao meu filho. Eu tive um medo, assim, um medo, sabe? Um medo. Eu pedi a Deus para ele dormir, para ele demorar a acordar, porque eu não tinha, gente, eu não tinha condição de cuidar dele. Eu não sabia o que estava fazendo certo, o que eu estava fazendo de errado. E a minha condição ali, o meio que eu estava, tem o meu remedinho aqui depois que eu mostro para vocês. Meu outro remedinho. Tá brincando agora. Então, o contexto em que eu vivia, né, esse namoro, o meu namoro, fui morar na casa de sogra, fui naquela época, sabe, muito assim, baixava a cabeça para tudo, sabe? Eu era uma moça, eu era uma moça muito boazinha, vamos dizer assim, mas isso não é bom não, gente. Isso não é bom não. E eu quero dizer para vocês que eu aqui me coloco no lugar de vocês. Sim, eu deixo meu Instagram. Vocês podem colocar nos comentários, tá? Se vocês quiserem conversar. Falar sobre isso, que é importante falar. Por favor, falem. E por favor, ouçam. Mas realmente ouçam. Entendem? Olha, gente, isso me levou a tanta coisa. Que a gente até para acabar com essa dor, que é uma dor, é uma coisa tão horrorosa. Não é, gente, não é sobre ter, não é sobre dinheiro, não é sobre, sabe, me enfeitar, fazer não é nada relacionado a isso. É relacionado às vezes pode gerar o emocional pode ficar tão abalado que as taxas caem, os hormônios caem, e isso vai virando uma coisa, que vai virando outra, que vai virando outra, sabe? Então sim, eu já, né? Sim, já tentei há muito tempo atrás, muitos anos atrás. Eu era bem novinha. Eu já fiz coisas comigo mesma que eu tô tendo muito cuidado para falar, que para abafar um pouco da dor da depressão, que é uma dor tão forte, que você precisa de uma dor mais forte, vocês estão entendendo? Para abafar, para sentir algo além daquela dor. E isso é horrível. E hoje,
tantas pessoas têm passado por isso, tantos adolescentes. E, gente, isso me levou a tantas coisas e é difícil demais contar essas histórias, porque a gente fica medindo as palavras com medo mesmo, sabe? Isso me acompanha até hoje. O julgamento lá atrás existiu demais, sabe? Existiu demais. Mas, infelizmente, existe hoje também. Existe hoje também. Bom, uma coisa que eu faço, e umas coisas quando hoje a crise vem, não deixa de ser horrível, tá? Eu fui ao psiquiatra, eu fiquei 9 anos em casa, né, cuidando da minha família, dos meus filhos. E depois que eu comecei a trabalhar, eu tinha um plano de saúde, eu comecei a me cuidar, porque a minha mãe me pegou na época que eu não estava nem comendo mais, gente, eu tinha 39 quilos. Eu tive meu filho mais velho, eu voltei para casa depois do parto, pesei na balancinha, essas balancinhas aqui de casa, e eu tava com 39 quilos de novo. Só era ele dentro de mim. E aí eu fui caindo e não comia. Nisso, meu filho mais velho teve um problema que se chama estenose de pyloro, é o nome científico, é uma válvula que a gente tem no estômago, que a dele cresceu demais na gestação. E isso eu não sei porquê até hoje. Eu também penso que é algo que podia estar dentro de mim, que tudo que a gente passa, o organismo responde de uma forma ou de outra. Ele dá sinais, fiquem atentos aos sinais. E aí, ele com 2 meses de idade, ele não parava de chorar. Ele começou a crescer, começou a chorar muito. E não conseguia mamar, meu peito empedrou. E ele chorava. E tudo que ele botava para dentro, leite materno, né, o meu leite, e outros leites que a gente tentava dar, né, não parava no estômago dele, porque a válvula estava maior, e estava crescendo e não deixava o alimento passar, e voltava tudo. Meu filho estava morrendo de fome. Ele não fazia nem xixi nem cocô mais. Um bebê de 2 meses, de 2 para 3 meses, ele passou no hospital infantil. Eu tive forças na época, porque minha mãe, eu digo que foi uma cura espiritual que eu tive, a primeira no pós-parto, que minha mãe me pegou pela mão ali e, enfim. E aí meu filho teve e eu tive que ter forças. Ele ficou no hospital infantil, ele fez 2 para 3 meses no hospital infantil. E eu digo que lá eu encontrei um anjo, que foi a médica que o atendeu, doutora Cláudia, nunca vou esquecer dela. Ela foi maravilhosa, ela operou meu filho. E naquela época, gente, a mãe não podia ficar com o filho, não. E naquela época não podia, então eu ficava no hospital o dia todo. Minha mãe e meu pai, né, levavam comida para mim, eu tirava o leite de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas lá para amamentar ele, ou eu ia para amamentar ele, mas não podia ficar no quarto. E o meu filho estava lá, né? Enfim, saiu tudo bem, foi tudo ótimo. Meu filho só foi maravilhoso, ele tem a marquinha até hoje. E foi tudo muito bom. Deus colocou um anjo nas nossas vidas, que é a doutora Cláudia, e deu tudo certo. Depois que meu filho estava em casa e tal, eu caí de novo nessa depressão. E foi uma luta. Eu não sei, eu não lembro, eu não consigo lembrar, eu apaguei, não sei, do meu subconsciente. Como que eu saí disso?
dessa segunda vez que deu muito, muito forte. A gente fica sem vontade de nada, né? A gente fica sem vontade. Às vezes eu me forço, sabe, a fazer algumas coisas. Até hoje eu me forço. É um esforço contínuo. E é muita história para contar, né? Mas aí depois que eu comecei a trabalhar, eu comecei a ir a médicos, né? A me indicarem médicos também, sabe? E eu eu fiz até um exame, um eletrocefalograma. E depois disso eu comecei a tomar minhas medicações, meus remédios, ia trocando, né? A última psiquiatra que eu fui, que é uma médica que me acolheu muito bem, porque não é todo médico, gente. Eu sei disso. Não é todo médico que vai te acolher, que vai te ouvir, né? Porque sim, existem psicólogos para te ouvir. Eu sei, mas o psiquiatra tem que te ouvir. Tem que fazer exames. Tem que pedir exames. A mulher, quando ela tem filhos, ela perde muito estrogênio na hora do parto, né? Perde muito estrogênio, os hormônios ficam muito bagunçados. E ela pode sim ter uma depressão pós-parto por baixa hormonal, né? Por causas hormonais. No meu caso, faltou serotonina. E às vezes eu tenho, até hoje, gente, eu tento me entender. Lógico que hoje, quando vem uma crise, eu já sei que ela vem. É difícil, às vezes demora a passar, às vezes passa rápido. Às vezes a gente é taxado às vezes de que não completa nada, né? Que a gente começa a fazer. Eu faço exercícios em casa, mas, por exemplo, tem 2 semanas que eu não faço. Eu amo a academia, eu tava na academia, era uma coisa que me forçava a ir, porque era um lugar que eu me sentia bem, e a primeira academia que eu me senti muito bem. Mas eu parei a academia por questões financeiras. E gente, olha, tenham compaixão com vocês mesmos, sabe? Olhem e percebam o seu corpo, mas fale para ele, converse com as suas células, converse com o seu organismo. Quando eu tô assim, é muito difícil tudo isso, eu sei. Mas quando você não estiver assim, você fala. Quando você estiver animada, quando você quiser fazer algo, você faz. Quando você não quiser, não se cobre. Não se cobre. O meu nenenzinho, que tá ali, que é a minha calopsita, uma criatura tão frágil, e saber lidar, né, com essa criaturinha. No caso, o neném, que é minha ave, minha calopsita, meu calopsito, ele é tão bonzinho, gente. Ele é tão bonzinho. Ele foi enviado por Deus para minha vida. Eu já contei um pouco da história dele aqui, mas tem muito mais. Eu gostaria de contar muito mais. Mas o vídeo fica muito grande. Para vocês terem ideia, eu tenho um caderno aqui, olha. E eu já fiz assim várias terapias que tem aí no YouTube, tem vários canais, né, que falam sobre você se conhecer, sobre você se ajudar, sobre você isso, sobre você aquilo, que tem sim uma positividade aí que não é legal, mas tem alguns que vale a pena ver. Então, os que eu me sinto bem, eu vejo. O que eu não sinto, eu passo. Peguei o caderno de madrugada. Gente, eu não durmo. Eu não durmo bem. Eu tenho insônia grave, gravíssima. Mas eu sei que já não é algo que eu não tenha sono. É algo que vai além, sabe?
eu precisaria de uma terapia para descobrir o que está acontecendo. Enfim. Então, eu queria ler para vocês aqui um dia de desespero meu, que eu falei o seguinte: eu quero entender o que está acontecendo comigo. Tá escrito aqui nesse caderno que eu mostrei para vocês. Aí tá em letra bem grande, tá vendo? Eu tava aqui, eu tava revoltada. Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Eu fui escrevendo com as letras. Minha letra já é um pouco grande, eu fui escrevendo, sabe? André, quem é você? André, por que você tá assim? André, que sentimentos são esses? Que dor é essa? Aí aqui eu falei com Deus também. Eu falei que eu preciso falar tudo. Que o meu coração tá disparado com Deus. Não consigo chorar, eu preciso chorar. Tá doendo tanto. Aí eu falei isso pra Deus, tá? Eu não conseguia botar pra fora, gente. Botem pra fora. Sabe, o choro não chorado, ele é muito perigoso. Muito perigoso. Bom, esse é um pouco da minha história. Eu passei por várias coisas, eu passei por uma cirurgia, eu tive risco de vida. Eu tinha um tumor na cabeça. Ficou meio pesado, eu acho, esse vídeo, eu não sei. Mas não levem esse vídeo assim. É uma história, um relato de um pouco da minha vida. Oferecendo ajuda para quem está precisando de ajuda. Porque eu penso que quem passa entende mais. Tá? E eu tô aqui. Eu já consigo dosar, eu já consigo me segurar, eu já consigo ser feliz. Porque sim, gente, quem tem depressão não vive o tempo todo depressiva. Não. Quem tem crise de pânico, tudo isso engloba, tá? Tudo isso tá num combo, vamos dizer assim. Tudo isso, ansiedade, tudo. Tem várias nomenclaturas, né? Que são derivados de uma doença, que estão no grupo dessa mesma doença, entendeu? Então, quando a gente tá bem, a gente quer ser feliz. A gente tá bem. A crise vem, né? Eu tô na menopausa, piorou um pouco, sim. Mas hoje eu já reconheço os sinais. E eu não vou fazer nenhuma besteira. Né? A gente vai amadurecendo e o bom, gente, de amadurecer, às vezes eu me olho e me acho feia, e me acho isso, me acho aquilo, ai, tô ficando velha, ai, eu tô com papada, ai, eu tô com... Só envelhece quem tem sorte. Pensem nisso. Eu me pego pensando nisso, eu tô falando isso pra mim mesma também, tá? E na maturidade, mesmo tendo um espírito jovem, que eu quero continuar sendo essa menina, mulher, a gente consegue lidar melhor com essas situações. Às vezes a gente fala uma coisa ou outra, a gente explode, a gente tá com os nervos à flor da pele, mas a gente já sabe reconhecer quando tá vindo, o que é o que, quando o coração tá disparado, o que você tem que fazer. E eu moro sozinha. Então é isso, contem comigo. Setembro Amarelo não é só o setembro. Essas questões a gente tem que lidar com elas e com as pessoas o ano todo, nosso próximo, né? E é isso, gente. Devo ter mais algumas coisas para falar, mas se vocês quiserem, eu faço outro vídeo falando desse assunto. O próximo vídeo, vamos lá agora, tá gravado.
Os meus perfumes, meus queridinhos, já já tá no ar, tá bom? Mas esse eu não poderia deixar de gravar antes que acabe o Setembro Amarelo, que para mim é um setembro o ano todo, ok? Qualquer coisa podem falar comigo. Deixem um like. Espero ter ajudado. Compartilhem, ativem o sininho nas notificações. Compartilhem com quem você acha que precisa ouvir algumas coisas, que precisa saber que não está sozinho nessa, ok? E é isso. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!